Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast, o podcast que mergulha a fundo nos livros mais instigantes da atualidade. Eu sou o Júlio e hoje Olá, estou com a Vanessa oi pessoal, para desvedarmos juntos prazer estar aqui. um labirinto de ideias. Preparem-se porque vamos mergulhar de cabeça nos simulacros e simulação de Jean Baudrillard. Uou! Logo de cara. É de explodir a cabeça. Joga uma frase para lá de provocativa. O simulacro nunca o que oculta a verdade que oculta que não é verdade. É como se estivesse nos convidando a questionar tudo que a gente considera real. A enxergar o mundo com novas lentes. É explodir a cabeça, né? É justamente por isso que estamos aqui. Exato. Para entender como essa ideia se desenrola ao longo do livro. E ele faz isso explorando temas bem diversos. Sim. Desde a mídia e a tecnologia até a política e a cultura. Passando pela história, o consumo. Nossa. E até mesmo os animais. E essa exploração começa já no primeiro capítulo, a precessão dos simulacros, com aquela analogia genial do mapa de Borges. Você consegue nos guiar por esse mapa, Vanessa? Claro, Baudrillard usa a ideia de um mapa tão detalhado que acaba substituindo o próprio território Caramba. que ele representa. É como se a representação se tornasse mais real do que a realidade. É como se o mapa virasse o território e a gente se perdesse nesse novo mundo criado pela representação. Exato. E é aí que entram os simulacros, que são essas cópias sem original que dominam a nossa percepção do mundo. Que loucura. Baudrillard escreve 3 ordens de simulacros, cada uma representando um estágio de afastamento da realidade original. Me explica melhor essas 3 ordens, Vanessa. O que diferencia uma da outra? Imagina uma pintura que busca imitar a realidade. Essa seria a primeira ordem, em que a imagem ainda tem uma relação clara com o real, mesmo que seja uma relação de cópia. Entendi. A gente ainda reconhece a ligação com a realidade original, mesmo que seja uma imitação. É. Agora, imagina a produção em massa, Certo. onde objetos idênticos são produzidos sem nenhuma referência a um original específico. Essa é a segunda ordem. A simulação já não se baseia na imitação, mas na produção em série, na repetição. Interessante. E a terceira ordem, Vanessa? É que nos afasta completamente do real. A terceira ordem é a da hiperrealidade, onde a simulação se torna autônoma, independente de qualquer realidade original. Pense na Disneylândia, por exemplo. Ah, Disneylândia. Um mundo de fantasia que parece mais real do que o próprio mundo real. É isso. A Disneylândia é um simulacro perfeito da felicidade, da magia, da infância. Ela nos imerge em um mundo de sonhos e fantasias que eles são. É verdade. Por mais que a gente saiba ser artificial, acaba nos impactando de forma profunda. É como se a gente mergulhasse num filme, em um sonho acordado. E a gente sabe que é tudo artificial, mas ainda assim se deixa levar pela emoção, pela fantasia. Exatamente. E Baudrillard argumenta que essa é a característica mais marcante da hiperrealidade. Ela nos seduz, nos envolve. Nos imerge num mundo de simulações que se torna mais real que o próprio real. E como a gente se situa nesse mundo dominado pela hiperrealidade? Como a gente separa o real do simulado, o autêntico do artificial? Essa é a grande questão que Baudrillard nos coloca, Júlio. Ele nos convida a questionar tudo que a gente considera real. Nossa. A desconfiar das aparências, a buscar o que há por trás das imagens das simulações. É como se a gente tivesse que desenvolver um novo olhar, um novo tipo de percepção para navegar nesse mundo de simulacros. É isso aí. E essa jornada de descoberta e questionamento continua nos próximos capítulos. Sim. Onde Baudrillard explora a simulação em diversas áreas da vida. E já que estamos falando de questionar tudo, o próximo capítulo, a história, um cenário retro, coloca em xeque a própria ideia de história. Como assim, Vanessa? A história também seria um simulacro? Para Baudrillard, a história como a gente conhece se torna um simulacro. Uma narrativa criada para dar sentido ao passado, muitas vezes manipulada pelos que detêm o poder. Então a história oficial seria uma espécie de fake news do passado. Não exatamente fake news, mas uma narrativa construída editada, muitas vezes com o objetivo de reforçar certos valores, ideologias ou interesses. Baudrillard argumenta que a história é sempre escrita pelos vencedores, e que essa narrativa dominante muitas vezes apaga ou distorce a perspectiva dos vencidos. Entendi. É como se a história oficial fosse um grande palco, onde vencedores contam a sua versão da história, enquanto os vencidos ficam em silêncio nos bastidores. Exatamente. E essa narrativa dominante se torna a versão oficial, a verdade histórica que é ensinada nas escolas, nos livros e nos museus. E como a mídia entra nessa história? No capítulo Holocausto, Baudrillard parece criticar a forma como esse evento histórico é representado. É um capítulo bastante polêmico, Júlio. Baudrillard argumenta que o Holocausto, por ser um evento tão traumático, tão horrível, Sim. acaba sendo transformado num espetáculo. Em uma imagem midiática que, por mais chocante que seja, acaba banalizando o horror
do que realmente aconteceu. É como se a gente se acostumasse com as imagens, com os relatos, e perdesse a dimensão real do sofrimento da barbárie. Exatamente. Baudrillard argumenta que a representação do Holocausto, por mais bem intencionada que seja, acaba por criar um simulacro. Uma imagem que se interpõe entre nós e a realidade do extermínio. E essa crítica à representação do Holocausto se estende a outros eventos históricos. Com certeza. Baudrillard defende que a mídia, com seu poder de criar imagens e narrativas, muitas vezes transforma eventos históricos em espetáculos em simulacros, que nos afastam da complexidade da história real. E qual seria o antídoto para essa overdose de simulacros? Como a gente escapa dessa Matrix? Para Baudrillard, a saída é o questionamento, a crítica, a desconstrução das narrativas dominantes. É preciso estar atento, ler nas entrelinhas, buscar diferentes perspectivas, desconfiar das verdades absolutas. É como se a gente tivesse que se tornar detetives da realidade, buscando pistas, vestígios, fragmentos da verdade por trás da cortina de fumaça do simulacro. É isso aí. É um exercício constante de crítica, de questionamento, de busca pela autenticidade em um mundo dominado pela simulação. E essa busca pela autenticidade nos leva ao próximo capítulo, China Syndrome, onde Baudrillard explora a relação entre simulação e o medo. Lembra do filme Síndrome da China, que deu origem à expressão? Sim, lembro vagamente. É. Era sobre um acidente nuclear, né? Isso. Baudrillard usa o medo de um desastre nuclear, amplificado pela mídia, como exemplo de como a simulação pode gerar um medo real, mesmo que o evento em si não tenha acontecido. É como se a gente vivesse com medo de uma sombra de uma ameaça que existe apenas no mundo das representações, mas que ainda assim nos paralisa e nos controla. Exato. E esse medo simulado pode ser usado para manipular as massas, para justificar medidas de controle para reforçar o poder dominante. Ou seja, o medo se torna uma arma, uma ferramenta de controle. Exatamente. E Baudrillard argumenta que esse tipo de manipulação se torna cada vez mais comum em um mundo dominado pela mídia, pela informação, pela simulação. E falando em manipulação no próximo capítulo, Apocalypse Now, Baudrillard analisa a Guerra do Vietnã como a primeira guerra hiperreal. Ele argumenta que a mídia teve um papel central na construção da narrativa da Guerra do Vietnã, criando uma hiperrealidade que se sobrepôs à própria realidade do conflito. Mas como a mídia poderia influenciar a guerra dessa forma? Baudrillard argumenta que as imagens, os relatos, as reportagens transmitidas pela mídia criaram uma versão na guerra, que era mais intensa, mais dramática, mais espetacular do que a própria realidade. É como se a guerra tivesse se tornado um filme de Hollywood com heróis, vilões, explosões, tudo amplificado pelas câmeras, pelos microfones, pelas manchetes. É isso aí. E essa hiperrealidade da guerra acabou por influenciar a opinião pública, as decisões políticas, Nossa. o próprio curso do conflito. Então a Guerra do Vietnã foi a primeira guerra a ser travada tanto no campo de batalha quanto no campo da mídia. Exatamente. E essa lógica se repete em outros conflitos, onde a mídia, com seu poder de criar imagens e narrativas, acaba por moldar a nossa percepção da guerra, muitas vezes obscurecendo a complexidade da realidade. É como se a gente assistisse a um reality show da guerra sem ter acesso aos bastidores, a complexidade do que realmente acontece. Exatamente. E esse é o grande perigo da hiperrealidade. Ela nos ilude e nos seduz. Sim. Nos aliena da realidade. Como a gente escapa dessa armadilha da hiperrealidade? Para Baudrillard, a saída é a crítica ao questionamento, a desconstrução das narrativas dominantes. É preciso desconfiar das imagens dos relatos das versões oficiais. É como se a gente tivesse que desenvolver um novo olhar, um novo tipo de percepção para decifrar os códigos da hiperrealidade. Exatamente. E essa jornada de descoberta e questionamento continua nos próximos capítulos, onde Baudrillard explora a simulação em outras áreas da vida, desde a arquitetura e o consumo até a publicidade e a tecnologia. E por falar em arquitetura e consumo, o próximo capítulo nos leva para um passeio pelo hipermercado e hipermercadoria, dois ícones da sociedade de consumo. Baudrillard argumenta que o hipermercado é um espaço simbólico da sociedade de consumo. Um labirinto de mercadorias que nos seduz, nos convida ao consumo desenfreado. É como se a gente entrasse num mundo de sonhos de consumo, onde tudo é bonito, organizado, abundante. Exatamente. E a hipermercadoria, com sua embalagem atraente, sua promessa de felicidade, nos seduz a comprar, a consumir e a acumular. É como se a gente comprasse a promessa de felicidade, a ilusão de satisfação que a hipermercadoria nos vende. Exato. E Baudrillard argumenta que essa lógica do consumo desenfreado nos aliena, nos transforma em consumidores compulsivos, insatisfeitos, vazios. E essa crítica ao consumo se aprofunda no próximo capítulo. Implosão do sentido nos meios, onde Baudrillard analisa a mídia. Ele argumenta que a mídia, com sua enxurrada de informações, imagens e sons, Sim. cria um universo hiperreal
que nos bombardeia, nos satura, nos anestesia. É como se a gente vivesse em um mundo de telas de pixels de bits, onde a realidade se dissolve num fluxo constante de informações. Exatamente. E essa saturação de informações nos impede de pensar criticamente, de processar a informação de forma autêntica. É como se a gente perdesse a capacidade de filtrar, de selecionar, de dar sentido à informação. Exatamente. E esse é o grande perigo da implosão do sentido. A gente se torna passivo manipulável, incapaz de discernir o real do simulado. E para complicar ainda mais a situação no próximo capítulo, publicidade absoluta, publicidade zero. Baudrillard analisa a publicidade. Ele argumenta que a publicidade é a forma mais poderosa de manipulação na sociedade de consumo, pois ela atua no nível do desejo, da fantasia, do inconsciente. É como se a publicidade nos hipnotizasse, nos fizesse desejar coisas que não precisamos, que não nos fazem felizes. Exatamente. A publicidade nos vende a ilusão de felicidade, de status, de sucesso, associando seus produtos a imagens, símbolos e valores que nos atraem e nos seduzem. É como se a gente comprasse a imagem, a fantasia, a ilusão, e não o produto em si. Exato. E Baudrillard argumenta que essa lógica da publicidade permeia toda a sociedade de consumo, nos transformando em consumidores compulsivos, alienados e insatisfeitos. E para nos mostrar os perigos dessa alienação, Baudrillard nos leva para um mergulho no mundo da clonagem no próximo capítulo, Clone Story. Ele usa a clonagem como uma metáfora para falar sobre a perda da individualidade, da originalidade e da autenticidade na sociedade moderna. Mas como a clonagem se relaciona com a nossa vida cotidiana? Baudrillard argumenta que a gente vive em uma sociedade que valoriza a cópia, a reprodução, a padronização. É como se a gente vivesse em um mundo de cópias de réplicas de simulacros, onde a originalidade se torna cada vez mais rara. Exatamente. E essa perda da originalidade se manifesta em diversos aspectos da vida, desde a produção em massa de produtos, Certo. até a padronização dos comportamentos, dos valores, dos estilos de vida. É como se a gente estivesse perdendo a nossa identidade, a nossa singularidade, a nossa capacidade de ser diferente, de ser único. Exatamente. E esse é o grande perigo da clonagem. Ela nos transforma em cópias e réplicas em simulacros, apagando a nossa individualidade, a nossa história, a nossa alma. E para nos mostrar o quão profunda é essa imersão no mundo dos simulacros, Baudrillard nos convida a explorar o mundo dos hologramas no próximo capítulo. Ele argumenta que os hologramas são o símbolo da hiperrealidade, da simulação perfeita, da ilusão total. Mas como os hologramas se relacionam com a nossa vida cotidiana? Baudrillard argumenta que a lógica do holograma se manifesta em diversos aspectos da sociedade moderna, desde a mídia e a tecnologia, até a arte e a cultura. É como se a gente vivesse em um mundo de ilusões e aparências de simulações, onde a realidade se torna cada vez mais difícil de discernir. Exatamente. E essa dificuldade de discernir o real do simulado nos torna mais vulneráveis à manipulação, Certo. à propaganda, à ideologia dominante. É como se a gente estivesse perdendo a capacidade de pensar criticamente, de questionar, de duvidar. Exatamente. E essa perda da capacidade crítica nos torna presas fáceis da sociedade do espetáculo, da sociedade do consumo, da sociedade da simulação. E para nos mostrar os perigos dessa sociedade de espetáculo, Baudrillard nos leva para um mergulho no mundo da violência e da tecnologia no próximo capítulo, Crash. Ele analisa o filme Crash, do David Cronenberg, que explora a relação entre a tecnologia, o sexo e a morte, mostrando como esses elementos se misturam e se confundem num mundo hiperreal. Mas como um filme de ficção científica pode nos ajudar a entender a sociedade em que vivemos? Baudrillard argumenta que Crash é uma metáfora da nossa relação com a tecnologia, com o corpo, com a morte, mostrando como esses elementos se tornam cada vez mais inseparáveis num mundo dominado pela simulação. É como se a gente estivesse vivendo em um mundo onde a realidade se mistura com a ficção, onde a tecnologia se funde com o corpo, onde a morte se torna um espetáculo. Exatamente. E essa mistura de elementos cria uma sensação de desorientação, de confusão, de perda de sentido. É como se a gente estivesse perdendo o contato com a realidade, com a nossa própria humanidade, com o sentido da vida. Exatamente. E essa perda de sentido é um dos temas centrais da obra de Baudrillard, que ele explora em profundidade nos próximos capítulos, onde analisa a relação do homem com os animais, Certo. o conceito de o resto. A espiral do valor e o niilismo. E já que tocamos no assunto dos animais, vamos mergulhar no próximo capítulo, os animais. Território e metamorfoses. Nesse capítulo, Baudrillard argumenta que o homem moderno se alienou da natureza, Sim. dos animais. E isso o levou a perder o contato com sua própria normalidade, com seus instintos, com suas emoções mais primitivas. Mas qual é o problema de se afastar da natureza? Não seria natural que o homem, com sua inteligência e sua tecnologia, buscasse se diferenciar dos animais? Para Baudrillard, o problema é que essa alienação da natureza nos torna seres frios, calculistas racionais e insensíveis.
perdemos o contato com a nossa essência, com a nossa intuição, com a nossa capacidade de sentir Nossa. e amar, de se conectar com o mundo de forma mais profunda. É como se a gente tivesse nos transformado em máquinas, em robôs, em seres desprovidos de alma. Exatamente. E essa perda da alma, da sensibilidade, da conexão com a natureza nos torna mais vulneráveis à manipulação, à exploração, à violência. É como se a gente estivesse perdendo a nossa humanidade, a nossa capacidade de compaixão, de empatia, de solidariedade. Exatamente. E essa perda da humanidade é um dos sintomas da crise da sociedade moderna, que Baudrillard analisa em profundidade nos próximos capítulos. E para nos mostrar os limites dessa sociedade moderna, Baudrillard nos apresenta o conceito de o arresto no próximo capítulo. Para Baudrillard, o resto é tudo aquilo que não se encaixa, que não se adapta, que não se conforma com a lógica da sociedade moderna. É o marginalizado, o excluído, o diferente, o estranho, o outro. Mas qual a importância de dar voz a esse resto? Não seria mais importante focar naquilo que é central, naquilo que é dominante, naquilo que é hegemônico? Para Baudrillard, o resto é fundamental para a crítica da sociedade moderna. Certo. É a partir da perspectiva do excluído, do marginalizado, do diferente que a gente pode enxergar as contradições, as injustiças, a violência da sociedade moderna. É como se o resto fosse um espelho que nos mostra o lado obscuro da sociedade moderna. Aquilo que a gente prefere não ver, aquilo que a gente tem que esconder. Exatamente. E esse confronto com o lado obscuro da sociedade moderna é essencial para que a gente possa repensar os nossos valores, as nossas crenças, as nossas práticas. É como se o resto nos desafiasse a questionar tudo aquilo que a gente considera normal, natural, aceitável. Exatamente. E esse questionamento é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais inclusiva. E falando em questionamento no próximo capítulo, o Cadivel em Espiral, Baudrillard analisa a espiral do valor na sociedade moderna. Ele argumenta que na sociedade moderna o valor se torna cada vez mais abstrato, mais virtual, mais especulativo, mais distante da realidade. Mas como assim? O valor não está ligado ao trabalho, à produção, à utilidade dos bens e serviços. Para Baudrillard, o valor se descola da realidade material e se torna um simulacro, um signo que circula livremente no mercado financeiro, no mundo virtual, sem nenhuma conexão com a economia real. É como se o valor se tornasse um jogo de espelhos, um jogo de ilusões onde os números, os índices, as cotações ditam o valor das coisas, independentemente da sua utilidade e da sua função social. Exatamente. E essa espiral do valor cria uma série de distorções de desigualdade e de injustiças. É como se a gente vivesse em um mundo onde o dinheiro fala mais alto, onde o lucro se torna um único objetivo, onde a ética, a moral, os valores humanos são deixados de lado. Exatamente. E essa lógica do valor abstrato, do valor especulativo, do valor simulado, é uma das causas da crise da sociedade moderna. E essa crise se manifesta em diversas formas, como a alienação, a perda de sentido, a violência, o niilismo. Temas que Baudrillard explora nos próximos capítulos. Ele argumenta que na sociedade moderna a busca desenfreada pelo valor, pelo sucesso, pelo poder, pelo prazer, acaba por nos levar a um beco sem saída, a um vazio existencial, a um estado de niilismo. É como se a gente estivesse correndo atrás de uma miragem, de uma ilusão, de um sonho que nunca se realiza. Exatamente. E essa corrida desenfreada nos impede de viver o presente, de apreciar as coisas simples da vida, de construir relações autênticas, de encontrar o verdadeiro sentido da existência. E para nos ajudar a entender a complexidade dessa crise da sociedade moderna, Baudrillard nos convida a refletir sobre o conceito de niilismo no último capítulo. Ele argumenta que o niilismo é a consequência lógica da implosão do sentido na sociedade moderna, quando tudo perde o seu significado, Certo. quando tudo se torna vazio, superficial, fútil, o resultado é o niilismo. Mas o que seria o niilismo? É simplesmente a falta de crença em Deus, na religião, na moral. Para Baudrillard, o niilismo é mais do que a falta de crença em algo. É a perda da crença na própria existência. Nossa. Na possibilidade de construir um futuro melhor, de encontrar um sentido para a vida. É como se a gente perdesse a esperança. A fé é a vontade de viver. Exatamente. E essa perda da esperança, da fé, da vontade de viver é um sintoma da crise da sociedade moderna. Uma crise que se manifesta em diversas formas, como a alienação, a violência e o consumo desenfreado, a busca desenfreada pelo valor, pelo sucesso, pelo poder, pelo prazer. E qual a saída para essa crise? Como a gente escapa desse niilismo que nos aprisiona? Para Baudrillard, não há uma solução fácil para essa crise. O primeiro passo é a tomada de consciência. A compreensão da lógica, da simulação, da hiperrealidade, da sociedade do espetáculo. É como se a gente precisasse acordar do sonho.
Sair da Matrix, abrir os olhos para a realidade. Exatamente. E essa tomada de consciência é o primeiro passo para que a gente possa construir um futuro diferente. Sim. Um futuro mais humano, mais justo, mais autêntico. E essa construção de um futuro diferente passa pela crítica, pelo questionamento, pela desconstrução da lógica da sociedade moderna. Com certeza. É preciso questionar tudo aquilo que nos é apresentado como natural, como normal, como inevitável. É preciso buscar alternativas, criar novos modelos, construir novos caminhos. E essa busca por alternativas, por novos modelos, por novos caminhos, é o que nos impulsiona, o que nos move, Isso. o que nos dá esperança. Exatamente. É a esperança de construir um futuro melhor, um futuro mais humano, mais justo, mais autêntico. Bom, pessoal, por hoje é só. Acabamos de dar o primeiro passo na jornada de desvendar simulacros e simulação. É verdade. Uma obra complexa, desafiadora, mas extremamente relevante para a gente entender o mundo em que vivemos. Voltamos em breve com a segunda parte dessa análise, Certo? explorando outros capítulos instigantes da obra de Baudrillard. Até lá. Até a próxima. Retomando nossa análise de simulacros e simulação, Júlio acha que o capítulo Efeito Bubble, Implosão e Dissuasão, dialoga bem com o que falamos sobre hipermercado. É verdade. Lembrando que o Centro Pompidou, Beaubourg, é aquele museu super moderno em Paris, com a estrutura toda exposta colorida. Exatamente. Baudrillard usa o Beaubourg para ilustrar a implosão da cultura. Ele compara o museu a uma fábrica. Na fábrica, O espaço que processa a cultura como se fosse um produto tirando dela a aura, o significado original. E como essa implosão da cultura se liga à ideia de dissuasão que ele coloca no título do capítulo. Para Baudrillard, a implosão cultural leva à perda do poder de ação da capacidade de questionar e resistir. A cultura de massa, segundo ele, nos torna consumidores passivos, Consumidores passivos. sem senso crítico. Ou seja, em vez de nos libertar, a cultura massificada nos aprisiona num ciclo de consumo passivo. Exatamente. Perdemos o contato com a arte autêntica, com a experiência cultural genuína, e nos tornamos meros consumidores de produtos culturais pré-fabricados. É como se a gente trocasse a experiência real pela simulação, pela cópia, pela reprodução em massa. Perfeito. E essa lógica se estende para outros campos, como a mídia que Baudrillard analisa no capítulo Implosão do Sentido nos Meios. Nesse capítulo, ele argumenta que a mídia cria um universo hiperreal, né? Ah, Um mundo onde a informação perde o seu significado original. exatamente. A enxurrada de informações, imagens e sons nos satura, nos bombardeia, nos impede de processar tudo criticamente. A gente acaba se tornando receptores passivos e incapazes de filtrar e dar sentido ao que consome. É como se a gente estivesse se afogando em um mar de informações sem saber para onde nadar, sem conseguir distinguir o que é importante do que é superficial. Perfeito. E essa incapacidade de dar sentido à informação nos torna mais vulneráveis à manipulação. A gente acaba acreditando em tudo que vê e ouve, sem questionar, sem refletir. E a publicidade se aproveita dessa vulnerabilidade, né? É o que Baudrillard discute no capítulo Publicidade Absoluta, Publicidade Zero. Com certeza. Para ele, a publicidade é a forma mais poderosa de manipulação na sociedade de consumo. Ela atua no nível do desejo, criando necessidades que não existem, nos fazendo desejar coisas que a gente não precisa. E a gente acaba comprando a ilusão de felicidade, de status de sucesso que a publicidade vende sem perceber que está sendo manipulado. Exatamente. A publicidade cria um mundo de sonhos, de fantasias, de desejos irrealizáveis, nos prendendo no ciclo de consumo e insatisfação. E essa lógica da publicidade se aplica também à clonagem tema que Baudrillard aborda no capítulo Clone Story. Sim, ele usa a clonagem como uma metáfora para a perda da individualidade na sociedade moderna. A gente vive num mundo que valoriza a cópia, a reprodução, a padronização, apagando as diferenças, a singularidade. É como se a gente estivesse se tornando cópias uns dos outros, perdendo a nossa identidade, a nossa autenticidade. Exatamente. E essa perda da individualidade nos torna mais suscetíveis à manipulação, mais fáceis de controlar, mais previsíveis. É como se a gente estivesse se transformando em produtos, em mercadorias, em peças de uma engrenagem. Perfeito. E essa lógica da padronização da reprodução em massa se manifesta também na tecnologia, como Baudrillard analisa no capítulo Hologramas. Ele compara os hologramas à hiperrealidade, né? Uma realidade simulada perfeita, mas artificial. Exatamente. Os hologramas são cópias tridimensionais da realidade tão perfeitas que se tornam indistinguíveis do real. Mas, no fundo, são apenas ilusões, simulacros que nos afastam da experiência autêntica. É como se a gente estivesse vivendo em um mundo de aparências, onde a imagem se sobrepõe à realidade, onde a ilusão se torna mais real que o real. Exato. E essa imersão na hiperrealidade nos torna incapazes de discernir o verdadeiro do falso
o autêntico do artificial. É como se a gente perdesse o senso crítico, a capacidade de questionar, de duvidar, de pensar por conta própria. Perfeito. E essa perda da capacidade crítica nos torna presas fáceis da manipulação da propaganda da ideologia dominante. A gente acaba acreditando em tudo que vê e ouve sem questionar, sem refletir. E essa crítica à sociedade do espetáculo se aprofunda no capítulo Crash, onde Baudrillard analisa o filme do David Cronenberg. Ele usa o filme para mostrar como a violência, o sexo e a tecnologia se misturam e se confundem num mundo hiperreal, criando uma sensação de desorientação, de confusão, de perda de sentido. É como se a gente estivesse perdendo contato com a realidade, com a nossa própria humanidade. Exatamente. O filme Crash é uma metáfora da nossa relação com a tecnologia, com o corpo, com a morte, mostrando como esses elementos se tornam cada vez mais inseparáveis num mundo dominado pela simulação. É um capítulo bastante intenso que nos faz questionar os limites da nossa própria humanidade. Mas mudando um pouco de assunto, o que dizer do capítulo Os Animais, Território e Metamorfoses. Nesse capítulo, Baudrillard argumenta que o homem moderno se alienou da natureza dos animais, perdendo contato com a sua própria animalidade, com seus instintos, com suas emoções mais primitivas. Essa alienação da natureza nos torna seres mais frios, calculistas e insensíveis. É como se a gente perdesse a nossa capacidade de sentir, de amar, de se conectar com o mundo de forma mais profunda. Exatamente. A alienação da natureza nos torna mais vulneráveis à manipulação, à exploração, à violência. É como se a gente estivesse perdendo a nossa humanidade, a nossa capacidade de compaixão, de empatia, de solidariedade. Para nos mostrar os limites dessa sociedade moderna, Baudrillard nos apresenta o conceito de o resto. O que ele quer dizer com isso? O resto é tudo aquilo que não se encaixa na lógica da sociedade moderna, o marginalizado, o excluído, o diferente, o estranho. É a partir dessa perspectiva que a gente pode enxergar as contradições, as injustiças, a violência da sociedade moderna. É como se o resto fosse um espelho que nos mostra o lado obscuro da sociedade, aquilo que a gente prefere não ver. Exatamente. O confronto com esse lado obscuro é essencial para a gente repensar nossos valores e construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais inclusiva. E falando em repensar valores no capítulo O Cativeiro em Espiral, o Baudrillard analisa a espiral do valor na sociedade moderna. Ele argumenta que o valor se torna cada vez mais abstrato, virtual, especulativo, distante da realidade. O valor se descola do mundo material e se torna um simulacro, um signo que circula livremente no mercado financeiro sem conexão com a economia real. É como se o valor se tornasse um jogo de ilusões, onde os números ditam o valor das coisas independentemente da sua utilidade ou função social. Exatamente. E essa espiral do valor gera distorções, desigualdades e injustiças. É como se a gente vivesse em um mundo onde o dinheiro fala mais alto, onde o lucro é o único objetivo. E essa lógica do valor abstrato leva à crise da sociedade moderna, que se manifesta em formas como a alienação, a perda de sentido, a violência e o niilismo. Baudrillard argumenta que a busca desenfreada pelo valor, pelo sucesso, pelo poder, pelo prazer, nos leva a um vazio existencial, a um estado de niilismo. É como se a gente estivesse correndo atrás de uma miragem, de uma ilusão. E para finalizar essa parte da nossa análise, chegamos ao capítulo Último Tango do Valor, onde Baudrillard aprofunda sua crítica à sociedade moderna. Ele argumenta que o valor se torna um fetiche, um objeto de culto. As pessoas buscam o valor pelo valor sem se importar com o que ele representa ou com as consequências dessa busca. É como se a gente estivesse adorando um Deus falso, um Deus que promete felicidade, mas que só traz vazio e desilusão. Exatamente. E essa busca desenfreada pelo valor nos impede de viver o presente, de apreciar as coisas simples da vida, de encontrar o verdadeiro sentido da existência. É como se a gente estivesse perdendo a nossa capacidade de amar, de criar, de sonhar, de ser feliz. Exatamente. E essa perda da capacidade de ser feliz é um dos sintomas mais graves da crise da sociedade moderna. Mas e o capítulo sobre o niilismo? Deixa para a próxima parte. Sim, vamos deixar para a próxima parte a discussão sobre o niilismo, que é um dos temas mais complexos e desafiadores da obra de Baudrillard. Ótimo. Acho que já demos bastante comida para o pensamento dos nossos ouvintes por hoje. Voltamos em breve com a terceira e última parte da nossa análise de simulacros e simulação, explorando o niilismo e outros temas instigantes da obra de Baudrillard. Até lá. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa imersão em simulacros e simulação. Vanessa, na parte anterior, a gente passeou por temas como hiperrealidade, consumo mídia, até a relação do homem com a natureza e os animais. Mas É verdade. deixamos um tema para lá de intrigante para o final. O niilismo. Pois é, Júlio. É como se todos os caminhos que percorremos com Baudrillard até aqui desembocassem nesse grande rio chamado niilismo.
E no último capítulo sobre o niilismo, ele mergulha de cabeça nesse rio, né? Tenta entender as causas, as consequências da natureza desse bicho. Exatamente. Para Baudrillard, o niilismo é como um sintoma, um reflexo da sociedade moderna, da perda de sentido, da falta de valores sólidos, da imersão no mundo da hiperrealidade. É como se a gente vivesse em um deserto de significado, onde tudo parece superficial, fútil, sem propósito. Isso mesmo. A gente busca preencher esse vazio com consumo, com informação, com entretenimento, mas nada parece saciar essa fome de sentido, a necessidade de algo que vá além da superfície. E essa busca incessante por algo que nos preenche essa ânsia por significado acaba nos levando a um beco sem saída. Para Baudrillard, sim. O niilismo é como uma armadilha, uma espiral descendente que nos aprisiona num ciclo de desilusão, de cinismo, de apatia. Mas, Vanessa, será que esse diagnóstico é definitivo? Tem jeito de escapar dessa armadilha, de encontrar uma saída para esse labirinto niilista? Baudrillard não oferece uma receita pronta, uma solução mágica. Mas ele nos convida a encarar o niilismo de frente, a não fugir dele, a não tentar mascará-lo com falsas esperanças ou soluções superficiais. É como se ele dissesse, olha, a casa está pegando fogo, acorde. A gente precisa ter consciência da crise, da falta de sentido, para poder começar a buscar saídas. Exato. A crítica radical de Baudrillard, por mais pessimista que possa parecer, é um convite à reflexão, à ação, à busca por novos caminhos, por novas formas de dar sentido à vida. É como se ele dissesse, olha, o mundo que construímos está ruindo, mas ainda dá tempo de construir um novo. Um mundo mais autêntico, mais humano, mais significativo. É isso mesmo, Júlio. E essa reconstrução passa pela crítica, pelo questionamento, pela desconstrução daquilo que não nos serve mais, daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos impede de viver plenamente. Passa pela recusa da passividade, pela busca por uma postura mais ativa, mais crítica, mais consciente diante do mundo. Exato. A gente precisa se tornar protagonista da nossa própria história, autores da nossa própria narrativa, em vez de sermos meros figurantes no espetáculo da hiperrealidade. É como se a gente precisasse assumir o controle remoto da nossa própria vida, desligar a TV, sair da caverna e começar a construir o nosso próprio mundo. E essa construção, essa busca por sentido, por autenticidade, não é uma tarefa individual solitária. É um processo coletivo que exige diálogo, colaboração, compartilhamento de ideias, de experiências, de sonhos. É como se a gente precisasse se unir, formar uma comunidade de buscadores, de questionadores, de construtores de um novo mundo. Exato. E Simulacros e Simulação, com sua crítica radical, com sua lucidez implacável, com seu convite à reflexão e à ação, pode ser um guia nesse processo de reconstrução, de ressignificação, de reencantamento com o mundo. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa imersão em Simulacros e Simulação. Uma obra que nos desafia a questionar tudo, a repensar tudo, a reconstruir tudo. Esperamos que essa viagem tenha sido tão instigante para vocês quanto foi para nós. Fiquem ligados, porque em breve a gente volta com mais um mergulho em um livro que promete provocar, incomodar e, quem sabe, nos ajudar a construir um mundo melhor. Até a próxima. Até mais.